Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Gustavo Sales. Eu passei um tempo sem postar os vídeos por problemas no computador. Então eu vou dar uma acelerada, mas sem prejuízos a vocês, porque eu vou estar aprofundando do mesmo jeito, tá bom? Podem ter certeza que, por mais que as aulas sejam curtas, o conteúdo não é curto. Tanto que normalmente eu divido as aulas quando é necessário. Hoje eu vou dar aula de espelhos esféricos e vamos começar. Chama-se de espelho esférico qualquer calota esférica polida e com alto poder refletor. Se a gente estiver dentro dessa esfera aqui e a parte interna for uma superfície refletora, a gente vai estar observando, estaremos na verdade, né? A gente vai estar é difícil, mas enfim. Estaremos observando um espelho côncavo. Se estivermos do lado de fora, estaremos observando um espelho convexo. Segue aqui, ó. O raio incide como se a gente estivesse na parte de dentro, já aqui de fora do convexo. O nosso foco também será em espelhos gaussianos, cujo ângulo de abertura é inferior a 10 graus. Normalmente as questões elas não têm uma proporção adequada, certo? Então a gente pega aqui uma calota, seria uma coisa bem mais distal do centro da esfera, tá bom? A gente pode dividir essa esfera, no caso, essa parte da calota também, em vários pontos específicos que serão úteis no nosso estudo. No caso, por exemplo, temos o ponto C, que significa centro de curvatura do espelho, certo? O vértice do espelho, que é justamente a ponta, entre aspas, tá? Não seria exatamente se a gente passasse uma reta tangente aqui, faria ângulo de 0 graus com a reta normal e seria perpendicular a essa reta tangente. Temos o foco do espelho, que não está mostrado aqui, mas será nosso tema daqui a pouco. O raio dessa esfera. O eixo principal, que é em CV. Ele é muito útil no nosso estudo. E é importante ver também que qualquer reta que passe por C será considerado então um eixo secundário. Assim, ela é mais útil em foco secundário, só que isso não é estudado a nível de Enem, a nível de ensino médio também, certo? É importante a gente lembrar da primeira e da segunda lei da reflexão, que a primeira lei determina que os raios refletidos permanecem ao mesmo plano dos raios de incidência, tá bom? E o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. O foco de um espelho esférico. Para ser bem exato, na verdade, uma esfera não tem foco, o que tem é parábola, ou hipérbole, mas enfim, isso aí é de menos. Mas no nosso estudo, a gente usa esse foco porque vai ser onde os raios vão se concentrar caso eles incidam de maneira paralela ao eixo principal CV, certo? Está aqui o raio paralelo ao eixo principal e ele reflete bem aqui no foco. Isso é uma lei. A gente pode provar também que o foco é aproximadamente o raio dividido por 2. Como? Aqui temos uma reta que passa exatamente pelo centro, certo? Uma reta normal. Está aqui a tangente, então um ângulo de 0 graus em relação ao raio normal, certo? E aqui temos outro raio, só que este paralelo. Bom, a gente sabe, então, fazendo geometria básica entre aspas, porque eu admito que é um pouco difícil de você enxergar, que como é uma esfera, como é um círculo, né, supostamente, a gente tem duas retas paralelas aqui, certo? Traçamos uma reta, então esse ângulo aqui vai ser igual a esse, aqui fora, que vai ser igual a esse, ok?
por razões de o ângulo de reflexão é o mesmo, a gente tem que esse ângulo aqui é igual a esse. Então, se esses dois ângulos aqui são iguais, esse valor aqui é o mesmo, tá bom? Vamos chamar ele de F, que é foco. Então aqui é F, logo aqui também é F. Por isso que o raio sobre 2 é aproximadamente igual ao foco. Novamente, o aproximadamente é porque não é uma esfera perfeita. Lembra que tem uma distorçãozinha e tudo mais, certo? Aqui temos exemplos, no caso do Sol incidindo paralelamente. Então, os raios vão refletir no foco. E está aqui o foco, certo? Esse vai ser o ponto mais quente desse fogão solar. Já aqui é um exemplo de farol. A gente bota uma lâmpada aqui. Pelo princípio da reversibilidade da luz, os raios vão refletir aqui e sair paralelamente entre si. Tudo bem? Por último, temos também os raios incidindo paralelamente no caso do espelho convexo. Vejam que eles estão incidindo paralelamente e se nós prolongássemos, sairia bem aqui no foco. Ok? Raios particulares. Todos os raios luminosos que incidem no espelho, sendo eles alinhados com o centro de curvatura, se refletem sobre si mesmo. Temos aqui um exemplo de espelho, certo? E qualquer raio, desde que passe pelo centro do espelho, centro de curvatura, ele vai refletir sobre si. Isso é uma lei importante, a gente vai utilizar na formação de imagens daqui a pouco. Todo raio luminoso que incide no vértice do espelho gera, relativamente ao eixo principal, um raio refletido simétrico. Ó, se a gente pegar o vértice, a gente vai traçar uma tangente. E aqui a gente vai ter o eixo principal, certo? Então, o que acontece? A gente sabe que aqui é como se fosse um limite, é como se aqui nesse ponto específico fosse um espelho plano. E pela lei da segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é o mesmo de reflexão. A gente tendo esse valor alfa, vai ser alfa a reflexão. Ok? Isso é muito útil na formação de algumas imagens também. Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal se reflete alinhando com o foco principal. O contrário também é válido, é o que diz aqui nesse segundo enunciado. Todo raio luminoso que incide alinhado com o foco principal se reflete paralelamente ao eixo principal. Logo, entrou paralelo aqui, saiu alinhado com o foco, certo? É o que eu expliquei na parte de foco. Agora vamos à construção das imagens no espelho esférico. A gente vai precisar de pelo menos 2 raios luminosos para construir qualquer imagem de um ponto objeto conjugado, tá bom? Vamos lá. Vou construir passo a passo com vocês. O objeto está além do centro de curvatura, formando então uma imagem real, invertida e menor. Lembra primeiro que real é uma condição para o objeto ser projetado, para a imagem, desculpa, ser projetada, certo? Então isso vai ser muito importante se a questão perguntar assim, a imagem refletida pelo espelho vai ser projetada. Então a gente já sabe que tem que ser côncavo e não convexo, como eu vou explicar mais na frente. Vamos formar aqui, o objeto está além do centro de curvatura. Vou botar o objeto bem aqui, essa seta vermelha para cima. Quero que finjam só que está tudo bem alinhado. O computador ajuda, mas nem sempre fica perfeito. Vou traçar uma reta paralela, que vai incidir no espelho, e esta vai passar pelo foco. Vou traçar uma outra reta, um outro raio de luz, desculpa, que vai passar
pelo centro nesse caso. Vamos supor que o espelho seja adequado. A imagem ia se formar exatamente aqui, formando então a imagem real, invertida e menor. Também a gente pode pegar este ponto, passar pelo foco e vai refletir exatamente aqui também. Claro que talvez eu não tenha feito tão bem feito, tão alinhado. Talvez vocês enxerguem alguma coisa torta. Mas é esse princípio que vai levar a nós fazermos as outras imagens. Espelhos côncavos. Nesse caso, o objeto não está no plano frontal, que contém o centro de curvatura real, invertida e no mesmo tamanho. Bom, deixa eu só ajeitar aqui o negócio no gravador de vídeo. Certo, vamos lá. Deixa eu desenhar aqui uma reta. Bem legalzinho assim, tá? Ele está bem aqui no centro. Vamos passar no mesmo esquema de antes. Só que nesse caso a gente não pode passar uma reta pelo centro, já que o objeto está no centro da imagem. Então a gente passa por aqui primeiro, pelo foco. Vai se refletir aqui. Mesmo esquema. Passou pelo foco. Opa. Nesse mesmo esquema, a gente vai se guiar para fazer as imagens assim. Objeto entre o centro de curvatura e o foco. Lembrando também, real, está aqui a imagem sendo real, invertida e do mesmo tamanho. Agora a imagem vai ser real, invertida e maior. O objeto está no centro de curvatura e o foco, né? Na verdade. Então vamos fazer bem aqui assim, para ela não ficar tão grande depois. Lembra também que quanto mais perto do foco, maior vai ser a imagem, né? E quanto mais perto do centro do eixo principal, né? Do centro de curvatura, na verdade, vai ser mais relativo, parecido relativamente ao tamanho original, né? Então vamos fazer novamente. A gente tem duas opções. Se a gente quisesse passar pelo centro, dava, mas fica de ser assim, um negócio bem mais ou menos assim, não ia ficar tão legal, não ia ficar tão didático, né? Por isso que eu vou apagar. Então vamos lá, passou pelo paralelo, foco, foco, a imagem vai se formar mais ou menos, aqui assim, ok? Objeto no plano focal. Galera, esse vai ser um pouco mais difícil de eu desenhar, mas eu quero que vocês tenham noção só o seguinte, que ela vai ser imprópria e que os raios vão sair paralelos entre si e vão se encontrar no infinito, né? A definição é essa. Vamos torcer que dê certo meu desenho. Passei uma reta pelo centro do vértice. Melhor não. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos fingir que está 100% certinho, né? E vamos passar esse ponto aqui justamente pelo... Vou até mudar de cor nesse caso. Vou colocar um vermelho, um verde assim. Passou pelo foco. E vai se refletir aqui. Eu quero que vocês imaginem, na verdade, que essa distância entre esses dois é a mesma. Certo? Infinitamente. Por quê? Porque se não for, a gente vai ter depois, que é o próximo caso, uma imagem virtual, que é o único caso nos espelhos côncavos, certo? Vocês vão entender melhor agora.
o objeto está entre o foco e o vértice, ou seja, é a única virtual nesse caso, tá bom? Vamos desenhar aqui bonitinho. Vou tentar desenhar, eu acho que nesse caso ele está perto do foco e não do vértice. Talvez tenha um tamanho melhor, né? Não se fique tão grande. Mas vamos lá, vamos tentar aqui. Eu vou variar um pouco nesse caso. Eu quero que o raio passe no vértice aqui, tá? Raio de luz, no caso. Passou aqui, refletiu. Eu quero que também que vocês suponham que o tamanho é o mesmo. Porque eu sei que... No caso, desculpa, o ângulo é o mesmo entre esses dois aqui. Porque eu sei que nosso desenho não fica tão bom. Mas é isso. Aí, qual o próximo que eu quero desenhar? Eu quero desenhar um que saia pelo foco também. Certo? Diferentemente do caso anterior, eu pedi que vocês imaginassem que essa distância sempre ia ser a mesma, certo? Só que nesse caso, vejam que a distância entre os pontos diminui. Então, vamos desenhar onde supostamente eles iam se encontrar. Vou desenhar de uma cor azul aqui, para a gente ter uma ideia. Não vamos esquecer de desenhar o eixo principal para a gente ter uma referência. Bom, se meu desenho tivesse saído perfeitinho, que não é o caso, eles... Opa, eu ainda desenhei errado, galera, desculpa. Foi mal, mas isso é bom que vocês entendem melhor também o negócio. Eu desenhei paralelo, não a paralelo que eu queria desenhar. Eu queria esse aqui, ó. Porque ia ser a parte refletida. Pronto, agora vai sair legal. Ó, vai sair maior do que o desenho original, o objeto original. Beleza, vamos ter então um negócio virtual. E ela vai ser direita. Notem que as outras eram todas invertidas, certo? E nesse caso, maior. Só existem dois casos que a imagem vai ser maior. Esses casos são o objeto está entre o foco e o vértice. Na verdade, existem mais casos, eu confundi, desculpa, né? Não, é esses mesmo. Ai, ai, minha cabeça está bem bad vibes, enfim. E entre o centro de curvatura e o foco. Mas nesse caso é real. Aí vocês vão ter que decorar mesmo, né? É chatinho, mas é legal. Nesse caso aqui é bem mais dificilzinho de eu desenhar, por isso que eu peguei já uma imagem pronta. A imagem conjugada nos espelhos convexos sempre serão virtuais, direitas e menores, né? Sendo compreendida entre o foco e o vértice do espelho, independente da distância do objeto à superfície refletora. Olha, tá aqui o raio saindo paralelo, certo? Ao eixo principal. Passou pelo foco, refletiu. Esse aqui é um prolongamento. E o mesmo esquema aqui, ó. Passou pelo vértice, refletiu o mesmo ângulo. Então a gente conseguiu formar a imagem, tá bom? Por isso que vai ser virtual direita e menor. Referencial gaussiano. Cara, isso aqui, o Gauss, que é um gênio, não tinha muito o que fazer e inventou de complicar a nossa vida. Mas vamos lá. Os elementos reais, ou seja, objetos ou imagens situadas na frente do espelho, terão uma abscissa positiva, certo? E os virtuais, uma abscissa negativa.
A abscissa de espelhos côncavos, o foco fica positivo e nos convexos o foco é negativo. Então, infelizmente, essa parte é um pouco decoreba. Talvez vocês encontrem, eu tenho encontrado já professores que expliquem melhor. Mas eu estudei, eu vi alguns livros sobre isso e eu não encontrei uma forma de entregar a vocês um conteúdo melhor. Mas enfim, em resumo, vocês vão ter que montar o foco e lembrar que o foco é positivo, no caso do espelho côncavo, e negativo no espelho convexo. E a partir disso, montar a parte da questão. Nesse caso aqui, ó, côncavo, né? Então, vê que o objeto está entre foco, essa parte então é positiva, certo? A gente tem que P significa a abscissa do objeto, P', a abscissa da imagem. Então aqui é negativo. F é a distância focal, lembrando que a distância focal vai ser negativa no espelho convexo. E O e I, ordenado da imagem e objeto. Isso é mais utilizado daqui a pouco em ampliação de imagens. Dá para deduzir isso aqui? Dá, mas eu ia perder uns 15 minutos só tentando fazer os cálculos. Vocês encontram facilmente nos livros. Mas é puramente proporção de triângulos, como vocês veem aqui, tá bom? Então a equação de Gauss vai dar o seguinte: 1 sobre F igual 1 sobre o ordenado de P, que é o ordenado do objeto, né? Mais 1 sobre o ordenado de P', que é o ordenado da imagem. Também a gente tem a ampliação linear, que é justamente as ordenadas que a gente usou há pouco, né? Então, a gente tem na questão assim, tivemos aumento de 3. Aí coloca 3, aí vamos ver em relação ao objeto, tudo mais. Ah, então aqui é 3, aqui é 1. Pronto. Normalmente as questões são assim. Esse menos aqui é por causa do foco também, tá bom? Então a gente tem que lembrar dessas coisas também. O aumento sendo positivo, a gente tem que o aumento é maior que zero. Aí a imagem vai ser direita. Se for menor de sinais opostos, a imagem é invertida. Também, se o aumento é maior que zero, nesse caso, né, tem importante essa condição aqui, sendo o P' e o P com sinais opostos, um é real e o outro é virtual. Já se forem do mesmo sinal, ambos são reais ou virtuais. Tudo bem? E por último, para finalizar essa aula, temos o aumento linear e a equação de Gauss. A apostila de vocês joga essas fórmulas. Mas realmente, se vocês pegarem e forem substituindo estas fórmulas aqui, vocês podem encontrar esses valores. Facilita a vida, não vou mentir. Mas vocês não vão lembrar. Não é recorrente a gente lembrar e também não é recorrente questões com esse tipo de fórmula. As questões vão perguntar, qual vai ser o aumento? E assim, você sempre vai lembrar dessas aqui. Eu, pelo menos, lembrava dessa aqui só. E desta aqui também. Que também vai ser útil na parte de lentes. Essas duas, né? E é isso, galera. Desculpa novamente pelo atraso para entregar as aulas. E eu espero ajudar vocês. Qualquer dúvida, só me chamarem. Abração a todos.